Oi, Boa Rafael. tarde, Fernando. Boa tarde, boa tarde. Vamos lá, gente. Boa tarde. Vamos começar, então, agora formalmente. Sejam todos bem-vindos. Vamos hoje falar um pouquinho sobre negociação e obtenção de compromisso. A gente vai fazer companhia para o Fernando no caminho de casa, né, Fernando? Vai ser ótimo, viu? Uma ótima companhia. Obrigado. Então, tá bom, vamos lá. Olha só, eu preparei os assuntos para falar com vocês e a gente dividiu eles em dois blocos, efetivamente, como é o tema propriamente dito, né? Negociação, e depois eu vou falar um pouquinho sobre técnicas de obtenção de compromisso. Mas vamos começar pela negociação, que eu acho que é o tema mais inicial, pelo menos, né? É uma consequência natural. Primeiro, eu queria trazer um conceito para vocês que eu sempre falo isso para os nossos clientes, quando eu faço consultoria de marketing e vendas, quando eu treinamento de marketing e vendas, né? Que é o conceito de uma reunião de vendas, né? Eu costumo dizer que uma reunião de vendas é qualquer momento que você esteja interagindo com o cliente. Não só na hora de vender o projeto, né? Não só na hora de fechar o projeto, de prospectar o cliente, porque aquilo que a gente estava conversando até agora há pouco, antes de todos chegarem, o Ricardo falando que o projeto dele está acabando, né? E durante a entrega do projeto, você também está fazendo reunião de vendas para garantir a qualidade da entrega e também, eventualmente, buscar novas oportunidades ali dentro. Então, a reunião de vendas, na verdade, acontece quando você está fazendo prospecção, quando você está fechando o projeto, executando o projeto, fechando o negócio, entregando, fazendo a entrega final do projeto e assim por diante. Avaliando a satisfação do cliente pós-projeto. Ou seja, qualquer momento que você estiver interagindo com o cliente é uma reunião de vendas. E essa reunião de vendas pode acontecer presencialmente, por telefone, por videoconferência, enfim, qualquer vez que você está, de novo, tendo algum tipo de interação com o cliente, mesmo até por WhatsApp você consegue fazer uma reunião de vendas, tá? Pois não, Cláudia? Não, eu ia falar que cada um desses momentos são momentos super importantes para você começar a criar essa conexão e essa confiança. Né? Então, é um momento que você vai discutir o resultado de um projeto, que você simplesmente vai saber como as coisas estão andando, qual a percepção. Qualquer momento desse são elementos que ele vai pegar ali para começar a criar confiança em você. Exato, exatamente. Muito bem colocado, Cláudio. Muito bem. Então, já que a gente entendeu que qualquer momento que eu estou interagindo com um cliente, eu estou numa reunião de vendas, toda reunião de vendas deveria ser dividida em 3 etapas. Toda reunião de vendas deveria ser dividida em 3 etapas. Quais são as 3 etapas? Eu vou falar elas primeiro, depois eu vou entrar um pouquinho em detalhe em cada uma delas. A primeira etapa de uma reunião de vendas sempre é a etapa que a gente chama da etapa informação. A segunda etapa da reunião de vendas é a etapa benefício. E a terceira etapa da reunião de vendas é a etapa da obtenção de compromisso. Então, vamos agora passar por cada uma delas. A etapa informação é a etapa em que primeiro, além de ser a primeira etapa, é a mais importante de todas as etapas de uma reunião de vendas. É nessa etapa em que a gente vai levantar informações, validar informações junto ao nosso cliente. De novo, tanto faz em que fase que você está, da prospecção ou na entrega do projeto, você tem que fazer o levantamento de informação. Como que a gente faz o levantamento de informação? Fazendo perguntas inteligentes, fazendo boas perguntas junto ao seu cliente. Claro, se você está numa etapa de prospecção, as perguntas são de você entender o cliente, entender o negócio dele, tentar identificar quais são as necessidades, quais são as dores. Se você está numa etapa de finalização do projeto, são outras perguntas que você vai fazer. Se ele ficou satisfeito com o projeto, se a qualidade da entrega foi adequada, se tem outras necessidades que não foram atendidas, algum gap que ele sentiu. Mas, de novo, a fase de informação é a fase mais importante. Por que ela é mais importante? Porque nela você vai levantar, como diz o nome, informações que são extremamente ricas e importantes para a gente. Normalmente, a gente trabalha com perguntas abertas. Perguntas abertas são aquelas perguntas que exigem uma resposta elaborada.
não são respostas sim ou não. A gente evita perguntas fechadas, porque perguntas fechadas, você sempre corre o risco de levar uma porta na cara. Você está satisfeito com a entrega? Não. Aí você leva uma porta na cara, ou sim, mas não te trouxe mais nenhum insumo além de sim. Então, em vez de você perguntar, você está satisfeito com a entrega? Você pode perguntar, quais foram os pontos mais relevantes relacionados à entrega que você poderia me citar? E para que no final das contas, ele vai me dizer se ele está ou não está satisfeito com a entrega, mas ele vai me trazer muitos insumos importantes para eu montar o que eu costumo chamar de quebra-cabeça mental. Isso é fundamental. A grande maioria dos vendedores não fazem a fase de informação, pulam a fase de informação. Então, vamos supor que eu estou num processo comercial. Eu estou querendo vender um projeto para um cliente. O que eu faço? Via de regra, eu não, Flávio, porque isso já está automatizado, mas a maioria dos vendedores fazem. O que eles fazem? Eles vão lá na reunião com o cliente, seja presencial ou virtual, tanto faz. Prazer, eu sou o Flávio, não sei o que lá. Deixa eu te fazer minha apresentação institucional. Deixa eu te apresentar a minha empresa. Em vez de sair fazendo um monte de perguntas. Por que a maioria dos vendedores não fazem a fase de informação? Porque ela é a fase mais difícil. Por que é a fase mais difícil? Porque uma vez que eu faço uma pergunta aberta, a minha próxima pergunta depende da resposta anterior. Como a próxima pergunta depende da resposta anterior, significa que eu não controlo o processo. E ao não controlar o processo, significa que eu preciso ouvir o que o cliente está me falando, processar, depurar e já pensar na próxima pergunta, no instante de tempo. Ou seja, a fase de informação, via de regra, exige uma grande agilidade mental, o que faz com que ela se torne muito desafiadora. E as pessoas têm preguiça de fazer isso e de treinar a fazerem isso. E aí, então, vamos supor, hipoteticamente, que eu não fiz a fase informação para esse meu potencial cliente que eu quero vender um projeto. Estou fazendo a primeira reunião de prospecção. E eu falo, não, deixa eu lhe fazer minha apresentação institucional. Aí eu abro meu PowerPoint, lindíssimo, hein? Que eu paguei, eu contratei uma agência especializada em PowerPoint, que fez um negócio com animação, com uma baita identidade visual. Tá maravilhoso o PowerPoint. E eu saio apresentando o primeiro slide, segundo slide, terceiro slide. No quarto slide, que ele não está vendo nada que interessa para ele, ele já começa a olhar para o relógio e fala assim, nossa, 6h10, meu Deus, até que horas é isso aqui? E o pior é que eu preciso ir para cá, eu começo a pensar, né? Eu preciso ir para casa, nossa, eu vou pegar um trânsito, eu demorar muito para acabar essa porcaria dessa reunião. O que eu vou jantar hoje, hein? Será que eu abro um vinho ou será que eu abro uma cerveja? Ou seja, você já perdeu o cliente. Pode até ser que lá no teu nono, 10º slide, você tivesse exatamente a dor do cliente, o problema que ele precisa resolver, está lá no teu 10º slide. Só que você já perdeu o cliente no quarto. Quando você passar pelo 10º slide, a chance dele estar prestando atenção em você é muito pequena. E aí você perde a venda. Agora, quando você faz uma fase de informação bem feita, você fala, opa, descobri que a necessidade dele está lá no 10º slide. Aí o que você faz? Na próxima etapa da reunião, que é a fase benefício, você entendeu a dor do cliente, entendeu a necessidade dele naquele momento, fala, olha, eu tenho uma apresentação institucional, tem 23 slides, mas eu quero te mostrar um só. E você vai lá e mostra o 10º. Olha isso aqui, assim, assado, frito, cozido. Aí o cara vai ficar doido, porque ele fala, nossa, o cara foi no ponto, foi na medalha. Aí pode até ser que ele tenha paciência de ver os outros 22 slides, porque você já tirou a dor dele, você já afagou aquela necessidade inicial dele. Eu estou falando isso no processo de prospecção, mas isso vale, de novo, para qualquer etapa do relacionamento com o cliente, para qualquer tipo de reunião de vendas. Ou seja, uma fase de informação muito bem feita faz com que você seja muito mais eficiente na fase de benefício. O que é a fase de benefício? É a fase em que você vai apresentar como que você endereça a questão que você levantou, ou as questões que você levantou na fase de informação. Se você está no meio do projeto, você vai fazer uma reunião de acompanhamento do projeto com o cliente. Você pergunta, como que está indo o projeto na sua percepção? Quais são os maiores desafios que você tem notado com a equipe? Porque, de novo, vindo essas informações, você fala, bom, que benefício que eu vou ter que oferecer para ele para tratar aquele desafio que ele me trouxe, para endereçar aquele outro ponto que ele me trouxe. Então, por isso que eu falo que a fase de informação de uma reunião de vendas é a fase mais importante
de todas as fases. Porque bem feita a fase de informação, a fase de benefício vem naturalmente. Naturalmente, porque é uma consequência lógica você endereçar aquele ponto do cliente. E aí sim, depois que você fez a fase de informação bem feita e mostrou qual ou quais benefícios que você endereça a questão ou as questões trazidas pelo cliente, você vem para a última etapa, que é a obtenção de compromisso. Quando a gente fala em obtenção de compromisso, pessoal, a gente não está falando só de obter compromisso do cliente contratar a nossa consultoria. Eu posso querer obter compromisso se eu estou numa fase inicial de prospecção, fazendo uma conversa telefônica inicial, de repente minha obtenção de compromisso é marcar uma reunião presencial, ou ele querer receber minha proposta. Ou se eu estou no meio do projeto, eu receber um feedback e ele me apoiar num problema que eu estou identificando no projeto. Esse é o compromisso que eu quero obter. Às vezes, depende da etapa que você está do processo, a obtenção de compromisso é de fato falar, o cliente fala, tá bom, vou fechar o projeto com você. Vou te contratar para fazer a consultoria. Mas, de novo, a obtenção do compromisso depende de que etapa que você está do processo. Está numa etapa inicial de prospecção, de envio de proposta, de follow-up de proposta, de fechamento, de entrega ou de fechamento de projeto ou de nova prospecção. Então, de acordo com essa etapa desse funil, vamos chamar assim, um funil de vendas, o compromisso que você quer obter é diferente. Tranquilo até aqui, pessoal? Vocês conheciam essas 3 etapas, informação, benefício, obtenção de compromisso, numa reunião de vendas, em qualquer momento que você está se relacionando com o cliente? Faz sentido? Não. Com esse nome, não, Flávio, mas faz sentido. Faz todo sentido, sim. É que aquela história de ouvir primeiro e falar depois, né? Eu acho que isso faz todo sentido. Exatamente. Agora, não é só o ouvir, tá? Eu concordo com o que você falou, Fernando, eu ouvir primeiro, mas cabe a nós conduzirmos o processo e fazermos as perguntas certas. Para ouvir o que é interessante. Né? Então, esse caminho de ouvir primeiro que você colocou, que está perfeito, é muito feliz esse caminho que você colocou, está perfeito. Mas cabe a nós conduzirmos esse processo de escuta. Eu vou dar um exemplo prático, aconteceu comigo agora, essa semana. Eu tenho um amigo que trabalhou comigo na Bloomberg no século passado e a gente mantém contato regularmente desde o século passado. E ele está trabalhando numa empresa. No começo do ano, eu bati um papo com ele e falei, escuta, prospectando, nessa empresa que você está agora, não sei o que lá, tem uma oportunidade, enfim, amigo meu, né, conhecido de muitos anos. Falou, Flávio, agora não tem, mas a gente está num processo que a nossa empresa foi adquirida por um grupo maior, não sei o que lá, eu estou achando que vai ter. E ele me ligou semana passada e falou, Flávio, chegou a hora. Ele falou, vou te passar o contato do meu chefe e você vai conversar, eu já adiantei a tua existência para ele, bate um papo com ele e marca uma reunião. E foi exatamente o que eu fiz. Eu mandei um WhatsApp para o chefe dele, marcamos um bate-papo, conversamos sábado, inclusive, a agenda dele estava complicada, a minha também, acabamos marcando sábado, lá pelo meio-dia, a gente por telefone, e ele me começou a contar a história da empresa, né? O que ele precisava, o que ele via. Eu deixei ele falando. Depois que ele falou, que eu entrei com as minhas perguntas, para eu conduzir o processo. E combinamos que eu ia fazer 2 propostas para ele, com 2 abordagens diferentes, e já marcamos na quarta-feira, agora essa semana, eu vou lá para apresentar as propostas. Então, uma abordagem mais simplificada, mais de curto prazo, e uma abordagem talvez um pouco mais completa, olhando mais o médio e longo prazo. Eu vou apresentar as 2 opções e ele vai ver qual o caminho que ele quer seguir com a empresa e assim por diante. Então, mas de novo, eu deixei ele falando, mas em seguida eu tomei as rédeas e fiz a condução do processo. Isso é bastante importante, a gente ter esse esforço de conduzir o processo. Muito bem, vamos entrar agora na segunda parte que eu queria conversar com vocês, que é obtenção de compromisso. E aí, eu vou apresentar para vocês, gente, 6 técnicas. 6 técnicas de obtenção de compromisso e todas as 6 técnicas que eu vou apresentar para vocês são técnicas que eu uso no meu dia a dia. Conforme a situação, eu lanço mão de uma, eu lanço mão de outra, depende do momento. Tá? Então, são técnicas muito simples, mas muito eficientes mesmo. Tá? E que eu uso no meu dia a dia, portanto, eu garanto para vocês. Conhecendo a técnica, dominando a técnica e treinando a utilização dela, elas, via de regra, funcionam muito bem. Tá? Então, vamos lá. Primeira técnica, eu chamo de técnica do termômetro. Tá? Por que eu chamo de técnica do termômetro? A técnica do termômetro
consiste em você fazer algumas perguntas para o cliente para sentir a temperatura dele. Ou seja, você fala, putz, eu acho que esse cliente está no ponto de repente, eu fechar o negócio. Ou está no ponto, de repente, de eu mandar a proposta para ele, porque a gente já vem conversando, eu já entendi o negócio. Então, você vai fazer 1, 2, 3 perguntas muito simples, né, para sentir a temperatura dele. Então, você chega assim e fala, faz sentir. Aí você até pode trabalhar na técnica do termômetro com perguntas fechadas, diferente da fase de informação. Faz sentido isso, que essa abordagem que eu estou propondo para você como uma solução para o seu problema? Aí o cara fala, pô, faz sentido. Ou seja, quando você faz uma pergunta fechada nesse sentido, tentando levantar a temperatura, fala, opa, parece que está quente o negócio. Então, a ideia da técnica do termômetro é você utilizar perguntas que te ajudem a sentir a temperatura do cliente. Sentiu que a temperatura está fria, significa que eu preciso voltar atrás, lá na fase de informação, voltar, não entendi direito a necessidade dele, não entendi direito a dor, não entendi... Alguma coisa falei ali na informação. Porque se você fez a fase de informação bem feita, mostrou um bom benefício, a técnica do termômetro deveria dar uma temperatura alta. Ou seja, o cliente está no ponto para a próxima etapa do processo, seja ela qual for. Assim simples a técnica do termômetro, mas eu uso muito. Acabei de usar com vocês aqui. Pessoal, faz sentido essas 3 etapas de uma reunião de vendas? Né? Um faz assim, o outro fala que sim, o outro vai lá, abre o microfone e fala. Ou seja, eu senti a temperatura de vocês. Se vocês falassem, não entendi muito bem, não sei o que lá, adianta eu querer avançar? Então, essa de novo, talvez alguns de vocês, inclusive, já utilizaram ou utilizem essa técnica de uma forma até quase que intuitiva. Mas quando você tem a consciência dela, você vai ser muito mais prático de utilizar. Essa é a primeira técnica que eu queria mostrar para vocês. A segunda técnica é uma técnica que eu chamo de avenida de sims. E essa técnica é bem interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um negócio diferente hoje. Eu vou espelhar o meu iPad aqui com vocês e vou rabiscar um pouquinho nele. Só um pouquinho, deixa eu só espelhar meu iPad aqui. E eu vou rabiscar um pouquinho, porque eu acho que para explicar a avenida de sims, ela é mais fácil desenhar. Vocês já vão perceber que eu sou um péssimo desenhista, tá? Mas não tem problema. É o suficiente para explicar a técnica. Tá? Então, você imagina que nós estamos aqui numa avenida, né? E a avenida tem esse sentido de rua. Você está andando nesse sentido aqui, tá? No que consiste a técnica avenida de sims? A técnica avenida de sims consiste em que você deve trabalhar com 3 perguntas, e normalmente você trabalha com pelo menos 3 perguntas. Se você conseguir obter 3 sims seguidos, ou seja, você faz uma primeira pergunta e fala, você concorda com isso? E o cara fala, sim. Você acha isso? Sim. Você acha aquele outro? Sim. Se você conseguir obter 3 sims seguidos, a chance do seu cliente dizer não é muito pequena. Vou dar um exemplo prático. Até agora, eu consegui resumir para vocês quais são as 3 principais fases de uma reunião de vendas. Aí a pessoa fala, sim, legal. Tem alguma dúvida com relação à importância da fase de informação? Ou ficou, desculpa, ficou clara a importância da fase de informação? Sim. Né? Aí você faz uma outra pergunta. E você acha que isso vai ser fácil de ser aplicado na sua vida, no dia a dia, vai te ajudar? Sim. Na hora que você obteve 3 sim seguidos, a chance de ele dizer um não para você na próxima pergunta é muito pequena. Tá? Essa é a lógica da avenida de sims. Ou seja, às vezes você pode até usar a avenida de sims em conjunto com a técnica do termômetro. Você sentiu que ele está na temperatura, você lança a mão de 3 perguntas que você tem quase certeza que ele vai dizer sim. Vou dar um exemplo prático de onde que usam essa técnica direto. Talvez vocês já tenham notado em algum desses aeroportos do Brasil, que você está andando ali pelo saguão do aeroporto e você vê um quiosquezinho ali com um monte de mala de rodinha, né? E uns rapazes e umas moças chamando aqui, vem cá, quer ganhar um brinde? Esses caras, eles querem te vender assinatura de revista e eles usam exatamente a técnica avenida de sims. Então, e aí, quer ganhar um brinde? Aí a pessoa para.
né? Qual dessas revistas, qual desses temas você mais gosta? Eu gosto de esportes e gosto de economia. Você quer ganhar essas revistas? Sim. Você se interessa em estar bem informado? Sim. Você gostaria de ganhar uma mala de rodinha de graça e levá-la agora? Sim. E se eu te disser que eu tenho uma promoção especial para você, em que a assinatura é gratuita, você paga só a logística e ainda ganha uma mala de rodinha, você estaria interessado? A chance do cara assinar, sair puxando uma mala de rodinha no aeroporto é gigante. Por isso que a gente vira e mexe e vê alguém puxando com uma mala na mão e puxando outra, né? Uma nas costas e puxando uma mala de rodinha vazia, que acabou de ganhar na assinatura promocional que ele comprou. Eles usam direto no aeroporto essa técnica Vida de Sims. Ela funciona bastante bem. Já usei várias vezes com clientes, senti a temperatura, vou lá, pego um sim, pego outro sim, dali para frente a chance dele continuar me dando sim é bastante grande. Tranquilo a técnica de sim, pessoal? Deu para entender? Beleza. Terceira técnica. Terceira técnica chama-se fechamento resumido. Fechamento resumido nada mais é do que você, ao sentir, e aí, de novo, pode usar em conjunto. Eu senti que a temperatura do cliente está quente, o que eu faço? Eu resumo todos os benefícios que eu mostrei para ele, dou um resumão e vou para o fechamento. Então, vocês perceberam que, usando as 3 técnicas de uma reunião de vendas, fazendo uma boa fase de informação, vocês vão ter informações e insumos riquíssimos para que vocês sejam capazes de conduzir a reunião de vendas bem feita, mostrando os benefícios que endereçam aqueles pontos mais duros, a chance de vocês obterem um compromisso com o cliente é muito grande. Vamos seguir adiante? Eu obtenho um compromisso do meu cliente. Posso te mandar uma proposta de treinar a tua equipe de vendas, por exemplo? E assim por diante. Vamos fechar o contrato? Vamos dar continuidade ao projeto? Você me apoia no projeto? Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês para vocês continuarem a crescer na organização? De novo, seja qual for a fase da reunião de vendas que você esteja, da etapa do funil de vendas, você pode utilizar o fechamento resumido. Essa é uma outra técnica muito, muito bacana e que eu uso bastante no meu dia a dia. Cláudia, alguma coisa, algum comentário? Não. Tranquilo? Essa é mais a minha praia, né, Cláudia? Vamos lá. A Cláudia hoje falou, Flávio, esse assunto você toca de trás para frente para trás, né? Esse aqui eu conheço um pouco. Deixa eu compartilhar de novo o meu iPad, que eu vou mostrar agora para vocês uma outra técnica. E essa técnica, ela é especialmente boa. Ela funciona muito melhor, obviamente, quando você está numa reunião presencial. Mas essa técnica que eu vou mostrar para vocês, ela chama técnica da balança. Tá? Então, ela consiste em você vir aqui, desenhar... Espera aí que eu desenhei muito mal a minha balança. Espera um pouquinho, deixa eu tirar minha balança. Agora sim. Você vem aqui e desenhar uma balança. Né? Você desenhar uma balança. E aí você escreve aqui, né? Num prato você escreve assim, os contras, né? E no outro prato você descreve assim, a favor. E aí você, junto com o cliente, é legal desenhar a balança mesmo, tá? Ou seja, isso funciona muito bem presencialmente ou numa reunião virtual como essa. Por telefone se prejudica um pouco. Mas você, ao desenhar a balança, você fala, vamos começar a listar todos os pontos positivos do que nós estamos conversando. E, de novo, isso vale para fechar o negócio, para acompanhar o projeto, assim por diante. E você começa a listar. E acordar com o cliente os pontos positivos, todos eles, que você está levantando com o cliente. Depois que você exauriu todos os pontos a favor, positivos daquele assunto que a gente está falando, você fala, e agora, meu cliente, quais são os pontos contra que você tem a respeito disso que nós conversamos? E fica quieto. Se o cliente começar a trazer muitos pontos contras, ou um ponto contra que é muito relevante, significa que não está na hora de fechar com ele. Significa que está na hora de você tratar esses assuntos. Voltar para a fase de informação, voltar a levantar a informação, voltar a lidar com os benefícios, para aí sim buscar o fechamento. Se o cliente não apresentar muitos pontos contras, ou pontos contras pouco relevantes, significa que ele está no ponto de você obter o compromisso dele do que você quiser. Tá? Então, de novo, a técnica da balança ela é muito legal por causa disso, porque ela te mostra, se o cliente está no ponto e está na hora de fechar, ou se você tem que voltar atrás e continuar o processo.
né? É que nem quando você de repente quer namorar com a menina e você não sentiu a temperatura, você não fez as perguntas certas. E de repente você quer namorar cedo demais e ela está ainda indecisa. Aí você fala, vamos namorar, e ela te dá um não. Agora, se você tivesse essa sensibilidade de descobrir quais são os pontos contras e descobrir quais são os a favores e descobrir que os contras são poucos, você pede a menina em namoro, a chance dela te dar o ok é muito maior. É a mesma lógica da técnica da balança, né? Que é uma técnica bem bacana também. Uso bastante. Eu uso principalmente essa técnica, pessoal, para fechar projeto, para fechar negócio com o cliente. Tá? Essa técnica eu uso especialmente para fechar negócio com o cliente. Em outras situações eu uso ela muito pouco e ela é bacana pra caramba para isso daqui. A quinta técnica que eu queria apresentar para vocês é uma outra técnica que eu acho sensacional, mas ao mesmo tempo que eu acho sensacional, a minha experiência mostra que é fundamental a gente usá-la com parcimônia. Ela chama-se assim, medo de perder. Medo de perder. O que significa a técnica medo de perder? Significa você chegar para o cliente e falar o seguinte, olha, se você não fechar o projeto comigo agora, eu não sei se eu vou ter agenda para fazer para você mais para frente, porque eu estou com outras negociações em andamento, eu quero dar preferência para você, né? Mas não posso te garantir. Ou a técnica, eu chamo medo de perder, tem gente que chama a técnica da escassez. O nome que vai dar, para mim, tanto faz. Eu gosto de chamar medo de perder. Por que eu falo que tem que usar com parcimônia? Porque você não pode blefar para o cliente. Porque se você blefar para o cliente... Então, vamos para o seguinte, se você não fechar agora, eu tenho medo de a gente não ter agenda para te atender. Eu quero falar, não, mas agora eu não consigo fechar e eu preciso de mais um tempo para ajustar algumas coisas aqui internamente. Aí passa 1 ou 2 semanas, você faz um follow-up com o cliente de novo e fala, olha, vamos conversar agora. Eu falo, não, minha agenda está tranquila, quando você quiser a gente marca. Ou seja, ele fala, a gente pega lá na curva. Eu falo, quer dizer que você, quando ele estava com a agenda ocupada, você estava mentindo para mim. Aí tua credibilidade vai lá para baixo e você se ferrou. Então, ela é uma técnica muito boa, funciona muito bem, porque você cria senso de urgência no cliente. Ou seja, o cliente fica com medo de falar, putz, mas caramba, se ele não tiver agenda, como é que eu vou resolver o meu problema se eu já senti que é ele que vai resolver o meu problema? Então, a técnica medo de perder funciona muito bem. Mas, de novo, use com parcimônia e eu recomendo que você não blefe. Agora, ela funciona muito bem. E eu que tenho uma agenda bastante ocupada, e graças a Deus minha agenda é bastante ocupada, eu uso ela direto. Eu uso ela direto. E funciona muito bem mesmo. Tá? Então, essa é uma técnica que é legal, mas, de novo, cuidado ao usar, use com parcimônia. Que eu costumo dizer, né? O mesmo remédio que cura é o remédio que mata, depende da dosagem. E a sexta técnica que eu queria compartilhar com vocês, pessoal, é uma técnica que chama-se 2 perguntas fechadas. E é interessante essa técnica, porque ela funciona muito bem com 2 perguntas. Ela não funciona bem com 1, nem com 3. Eu uso muito essa técnica para marcar reunião. Então, vamos supor que eu quero fazer uma reunião com o Rafael, e aí eu estou conversando com ele, ou por WhatsApp, ou por e-mail, ou por telefone, ou presencialmente, não, porque eu não quero marcar uma reunião, né? Ou por telefone, né? Eu falo assim, Rafael, você prefere fazer uma reunião comigo na terça-feira às 10 horas ou na quinta-feira às 3 da tarde? Você sempre oferece 2 alternativas. Normalmente, quando você oferece 2 alternativas para a pessoa se sente compelida a escolher uma delas ou sugerir uma terceira. E no final do dia, se eu quero marcar uma reunião com o Rafael, tanto faz se ele vai escolher na terça-feira às 10, na quinta às 3, ou na sexta-feira ao meio-dia. Eu consegui meu objetivo, que era marcar reunião com o Rafael. Ou, você prefere que eu te mando a proposta por e-mail, ou você prefere que eu te mande anexado no WhatsApp? Seja qual for a escolha que ele fizer, eu vou conseguir ter o meu compromisso, que é mandar uma proposta para o cliente. Então, e os estudos mostram que quando você dá 3 alternativas, o cliente fica perdido, ele pode fugir. Dá uma só também, ele pode fugir. A estatística mostra que trabalhar com 2 alternativas, a tua chance de sucesso aumenta significativamente. Então, de novo, essa é uma técnica que eu uso muito para marcar reunião. A que eu mais uso. Pego 2 alternativas da minha agenda, mando para o cliente e falo, você prefere na segunda ou na terça? Tá horário, tá horário. Qualquer coisa que ele escolher, tá bom, marco a reunião.
Tá, beleza. Ah, ele sugeriu na quinta. Eu olho para minha agenda. Se não estiver disponível, eu dou um jeito de disponibilizar, se for o caso, né? Tento gerenciar a agenda para lá e para cá, mas consegui marcar a reunião. Tá? Então, é interessante. Por que eu gosto dessas 6 técnicas? Porque algumas têm mais utilidade num momento, numa fase do processo de vendas, outras têm mais utilidade em outras. Técnica 2 perguntas, eu uso direto para marcar reunião. Medo de perder, uso direto para fechar negócio. Técnica da balança, eu uso direto para fechar negócio também, em reunião presencial. Né? Termômetro, eu uso direto para saber se está na hora de botar a proposta no cliente. A venda de sim também é na hora de fazer follow-up de proposta para ver se está na hora de ir para o fechamento com o cliente, ou se de repente tem que tratar mais algum assunto. Né? Fechamento resumido, esse eu uso em todas as etapas da reunião de vendas. Por isso que eu gosto de apresentar essas 6 técnicas, porque elas são técnicas e eu costumo dizer que elas são, entre aspas, complementares. Porque algumas, pelo menos para mim, Flávio, eu me sinto mais confortável usando num momento e outras eu me sinto mais confortável usando no outro. Não significa que vocês têm que seguir o mesmo modelo que eu uso. Né? E não significa também que vocês têm que usar as 6 técnicas. O que eu recomendo que vocês façam? Tá? Não só para vocês, eu recomendo para os nossos clientes, quando eu faço esse tipo de treinamento também. Eu recomendo que, primeiro, vocês treinem essas técnicas. E como é que a gente treina essa técnica? Vai para frente do espelho ou pega o seu celular e se filma fazendo ela. Treina mesmo, faz simulação. Contrata um personagem também. Contrata um personagem, pega a mulher, namorado, amigo, amiga, filho, cunhado, enfim, pega alguém para te ajudar, entendeu? Porque para aplicar, vocês já perceberam, para aplicar essas técnicas, leva 3 minutos para aplicar a técnica. Não é um negócio que fala, nossa, vem cá minha filha, não, eu vou ficar 3 horas aqui com você fazendo uma técnica. Vai lá, pai, vai para o inferno. Né? Minha filha me manda para o inferno em 3 minutos para fazer. Mas se eu falar, você me dá 5 minutos, filha ou filho, é capaz de eles me darem 5 minutos e eu poder conseguir implementar. Então, primeiro, treina a técnica. Segundo, depois de treinar, identifica quais delas você se sente mais confortável e quais você eventualmente não se sente tão confortável. Aquelas técnicas que você não se sente tão confortável, ou simplesmente não usa, ou treina mais um pouquinho. E avalia quando que você pode usar cada uma delas. Mas, de novo, seja qual for o tipo de reunião de vendas que você estiver fazendo, informação, benefício, obtenção de compromisso. E aí tem um detalhe importante também, que eu vejo que também é um erro muito comum das pessoas cometerem quando vão fazer qualquer tipo de reunião de vendas. Entra numa reunião de vendas sem saber qual o compromisso que ele quer ter no final dela. Eu só vou bater um papo com a Cláudia. Mas qual que é o teu objetivo ao final desse papo com a Cláudia? Então, prepare-se para a reunião, e de novo, tanto faz em que fase do funil de vendas que você está, né? Prepare-se para a reunião com um objetivo muito claro. Olha, eu vou conversar com a Cláudia porque eu quero que ela me dê uma referência de uma indicação para um novo cliente. Então, eu já entro na reunião com esse objetivo, e aí eu faço informação, benefício e vou para obtenção de compromisso. Fala, Cláudia. Não, isso é uma coisa interessante que o Flávio falou, né? Porque às vezes você realmente chega e você não tem nenhum objetivo na reunião. Às vezes a gente pensa, né, que uma pessoa mais expansiva, que uma pessoa mais extrovertida tem mais facilidade para lidar com essa parte do processo, né? Fala mais, enfim, não tem nenhum estranhamento com uma pessoa desconhecida, mas no final das contas, quem faz o melhor trabalho é quem é mais introspectivo, porque ele se prepara antes, ele planeja o que ele vai falar, o que ele vai fazer, e aí, geralmente, ele tem um retorno mais assertivo. A pessoa que é muito expansiva, às vezes vai falar de 1000 coisas, mas vai sair da reunião sem uma coisa concreta. E além disso, tem toda a razão, Cláudio, concordo contigo, e além disso, normalmente a pessoa mais expansiva, ela se sente tão confortável por ser uma pessoa mais faladora, mais expansiva, e não se prepara. E ao não se preparar, pode cometer erros graves. Pode não cometer erros graves, pode não definir o objetivo da reunião. Eu fui lá, tomei um café com a Cláudia, bati papo, foi super agradável, ficamos lá 40 minutos conversando, ela me falou da vida dela, falou do trabalho, eu falei dos meus projetos, não sei o que lá. Tchau, tchau, Cláudia, obrigado, até a próxima. E eu fui embora. E o que eu obtive da Cláudia a partir dessa reunião? Nada.
Aí eu lembro, não, mas eu queria que ela me indicasse a amiga dela que está precisando de uma consultoria. Só que eu não me preparei, eu esqueci. Vai lá, Cláudia. Não que todas as pessoas expansivas, enfim, façam isso, né? Saiam sem alguma coisa concreta de uma reunião, mas não deixa de ser um ponto de atenção. Exatamente, é um ponto de atenção. Eu sou um cara muito expansivo e olha só, né? Isso que eu estou contando para vocês, gente, eu aprendi na vida, eu aprendi fazendo, aprendi errando, aprendi batendo cabeça. Aprendi voltando para o meu escritório, o meu chefe falava, e dessa reunião, o que você tirou? Aí eu olhava para o meu chefe assim e falei, não sei, não tirei nada. Daí ele me deu uma porrada, né? Americano ainda, né? Você imagina, americano que é direto ao ponto, né? Então você jogou teu tempo fora, o tempo da empresa fora, o dinheiro da empresa fora, porque foi inútil tua reunião. Aí eu me senti um capacho, né? Me senti pior do que o resto do cocô do cavalo do bandido, né? Porque ele tinha razão. Quer dizer, talvez ele não sabe ser tão, entre aspas, indelicado comigo, né? Mas foi a forma, o jeitinho dele delicado, né? O jeitinho dele delicado de me educar. Então, muito disso que eu estou compartilhando com vocês, eu aprendi batendo cabeça. Enfim, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês hoje, em termos de negociação e obtenção de compromisso, é isso. Então, eu queria só fazer um resumo rápido, aí eu queria abrir para ouvir vocês e bater um papo, discutir com vocês um pouquinho. Então, de novo, para mim, assim, pontos fundamentais que, se vocês saírem daqui hoje com isso já na cabeça de vocês, eu vou ficar super feliz. Reunião de vendas é qualquer momento que você está em contato com o cliente, em qualquer etapa do processo. A reunião sempre tem que ser 3 fases: informação, benefício e obtenção de compromisso. E as 6 técnicas de obtenção de compromisso: termômetro, avenida de sims, fechamento resumido, balança, medo de perder e 2 perguntas fechadas. Esse é o coração. E vou dizer uma coisa para vocês. Esse coração que eu passei para vocês aqui nesses 40 minutos de bate-papo, gente, é o que me conduz diariamente em qualquer contato que eu estou com o cliente. Essa é a fórmula mágica que eu utilizo diariamente quando estou em contato com o cliente. Eu queria ouvir vocês um pouquinho. Dúvidas, perguntas, experiências, enfim. Flávio, eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte. Nessa técnica que você falou da avenida de sims, você não acha que há um risco do cliente se sentir conduzido, talvez assim, se sentir mal depois de dar o aceite, de ele se sentir manipulado? Acho que é essa a palavra. Olha só, Fernando, sempre existe o risco, né? E aí deixa eu aí pegando a tua pergunta, e eu vou pegar uma frase do Peter Drucker. Peter Drucker, como vocês devem saber, sempre foi um grande frasista, né? Ele sempre foi de cunhar frases muito boas, né? E uma das frases que eu mais gosto do Peter Drucker, eu não lembro dela inteira, porque é uma frase muito longa, que ele fala de qual é a definição do marketing, né? E ele fala, o último trecho da frase dele diz o seguinte: do ponto de vista ideal, o marketing deve resultar num cliente que está pronto para comprar. Por que eu gosto dessa frase? Porque essa frase do Peter Drucker, que tem esse finalzinho que eu acabei de falar para vocês, do ponto de vista ideal, o marketing deve resultar num cliente que está pronto para comprar, ele traz uma coisa super importante do processo de vendas, de como funciona o cérebro humano. Nós, seres humanos, detestamos ter a sensação que venderam para a gente. A gente detesta sair de um lugar e falar, nossa, então, ou me venderam ou tentaram me vender uma coisa. Dá dor, a gente sente dor. Mas a gente tem um prazer danado, a gente tem uma liberação de endorfina e um prazer danado quando a gente compra. Olha que coisa antagônica. Eu detesto a sensação que me venderam, mas me dá prazer comprar. E é isso que o Peter Drucker está falando. Do ponto de vista ideal, o marketing deve resultar num cliente que está pronto para comprar. Ou seja, o marketing deve induzir o cliente a comprar, que ele não vai sentir a dor de que venderam para ele, mas o prazer de ter comprado. Por que eu estou contando tudo isso? Porque, sim, tem que tomar muito cuidado com a avenida de sims, Fernando, para você induzir o cliente a tomar uma decisão de compra sem ele sentir que eu estou querendo vender para ele. Então, de novo, tem que tomar cuidado, sim. Não pode ser tão explícito assim.
Porque senão é aquela história, né? Depois que você comprou, assinou a revista, você chega em casa lá com a mala de mão, a mulher, você chega para tomar e fala, olha só o que eu ganhei. Ela fala, você ganhou, que legal. Quanto custou? Não custou só 12 vezes de R$ 68. Você ganhou porra nenhuma, desculpa meu francês, ganhou porcaria nenhuma. Né? Aí você se sente um idiota, né? Se sente um idiota, se sente ludibriado. Entendeu? Então você tem que tomar, você tem razão no que você está falando, Fernando. Muito cuidado para usar a técnica vinda dos sims, para não, no final do dia, quando ele chegar em casa e falar para a mulher dele que ele veio puxando uma malinha de 12 de 68, que ele foi um imbecil, que ele foi enganado. Então, usá-la de uma forma que você induz o cliente a tomar uma decisão de compra, mas que ele não tenha essa dor de se sentir enganado, é fundamental. Então, cuidado, você tem razão no cuidado. Pois não, Cláudia? Não, porque eu já passei por uma situação exatamente dessa, porque eu senti uma raiva, que você vai nessas, às vezes, clínica de estética, que eles te dão, olha, toma um cupom aqui, vem aqui e faça uma limpeza de pele. Aí você vai e faz. Né, gratuita. Aí depois eles ficam ali na sua orelha, né? Você vai lá para fazer a limpeza de pele gratuita, né? Mas você sabe que vão querer te vender. Mas eles também são bem treinados até a página 2, né? Porque realmente eles acabam te manipulando, né? Aí vem com a pergunta: você gosta de você? Sim. Você quer ficar mais bonita? Sim. Então compre esses 5 mil aqui de procedimento estético. Não, mas em 12 vezes de R$ 400, você nem vai sentir. Eu já caí, eu sabia que eu ia lá e falei assim, não, eu não caio numa dessas. E eu caí. Né? Depois de eu ter passado, eu fiquei com uma raiva de mim. Durante um ano, eu fiquei... Pagando aquela fatura do cartão de crédito, R$ 450. Então, é exatamente esse sentimento que você falou, Fernando. Então, de raiva de mim, uma raiva de mim, não serviu para nada, porque a raiva era tanta que tudo que a estética fazia de boa, a raiva estragava de volta, né? Aí piorou, né? Então, sim, cuidado na hora de utilizar. E, de novo, se você não se sente confortável com essa metodologia, deixa ela de lado. Nice to know, legal que eu sei, bacana, obrigado, mas não vou usar. Não me sinto confortável. Tá tudo certo. Mas quando você, de repente, medir que, poxa, ele já está ali para comprar, poxa, aí eu dou essas perguntinhas, ele só para dar um empurrãozinho, ele não vai se sentir mal com isso. Se você sentiu usou o termômetro, sentiu que ele está na temperatura, por isso que eu falei, muitas vezes eu uso técnicas em conjunto. Eu sinto a temperatura e depois sentir a temperatura eu lanço mão de outra técnica. O medo de perder, sim. Você percebe? O empurrãozinho que o cliente precisa, né? Às vezes precisa de um empurrãozinho. E ele fica feliz com o empurrãozinho ainda. Esse é o ponto. É ter a sensibilidade, né? Eu costumo dizer que entender de vendas é entender de gente, sabe? Eu costumo falar isso. Vender é entender de gente, no final das contas. Né? Você tem que entender do ser humano que está ali por trás conversando contigo. Porque é uma coisa que eu sempre falo, sabe, o Fernando, o Ricardo e Rafael. Se o cliente está investindo tempo para falar contigo, é porque algum interesse em você ele tem. Ninguém investe tempo para falar com alguém se não tem interesse nenhum. Se vocês estão aqui hoje ouvindo o Flávio e a Cláudia, é porque algum interesse no que a gente tem para falar, vocês têm. Porque se vocês não tivessem interesse nenhum no que eu tenho para falar, você ia estar ouvindo música no carro, Fernando, ou ouvindo notícia, o Ricardo ia estar fazendo outra coisa e o Rafael fazendo outra coisa. Então, a gente tem que ter essa clareza sempre. Se o cliente está investindo 1 minuto para te ouvir, para se reunir com você, para conversar contigo, é porque algum interesse em você ele tem. Cabe a nós, na fase de informação, descobrir qual o interesse, para poder conduzir. Aí depois, um outro dia, você conta para a gente, Flávio, quais foram as técnicas que você usou para conquistar a sua namorada, tá bom? A minha namorada, a Cláudia? Eu usei técnicas importantíssimas, mas essa aí vai ter que ser uma mesa do bar, viu, gente? Combinado. Eu já te falo Fernando, ele me deu tempo de pensar. Foi exatamente isso. Ele veio com uma coisa atrás da outra, tipo, não vou deixar ela pensar, não vou dar tempo para ela. Foi essa técnica que ele usou. É tipo o cara do cabeleireiro lá que... na estética da Cláudia lá. Boa. Bacana. Ricardo, Rafael, alguma coisa, alguma dúvida, algum questionamento, alguma colocação? Não, cara, não, foi boa, muito boa a tua explicação. Na verdade, eu fiquei escutando e fiquei pensando em que momentos
eu passei por situação parecida e me vi muito nisso aí. E eu acho que agora é bom, agora pelo menos eu já tenho um roteirinho básico aí para poder me safar melhor. Exato. Mas bem legal essas. Fantástico, legal, muito bom. Gente, alguma coisa, algum ponto mais que vocês querem falar, discutir, conversar? Olha só, nós temos semana que vem, nós temos o último webinário dessa temporada, em que nós vamos falar sobre técnicas práticas aplicadas. Eu acho que essa sugestão foi, inclusive, do Fernando, né? Não sei se foi do Fernando ou do Ricardo, já não lembro mais, né? Ou seja, quais são as técnicas que a gente mais aplica no nosso dia a dia como consultores, né? Então, esse é o tema da semana que vem, acho que vai ser bem legal. Cláudio, vamos quebrar um pouquinho a cabeça de como que a gente vai desenhar isso para vocês, mas vai ser divertido. Tá bom, pessoal? Vamos nessa, gente? Ótimo, Valeu. muito bom. Boa semana para vocês, turma. Obrigado, Boa hein? semana para Igualmente, vocês. valeu. Tchau, boa semana. Tchau, tchau. 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 Tchau, obrigado. Tchau, obrigado, valeu.